Estava no meio da live, no sábado, a live antecipada, e começaram aqui no chat a dar notícia de que houve tiroteios no comício do Trump e tal. Eu cheguei lá, a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa daqui, o incidente do Roberto Rojas, a fogueteira do Maracanã. Estava comentando isso aqui na abertura da live. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça esse episódio. Aí eu pensei assim, mas por que essas imagens foram a primeira coisa que me vieram à cabeça? Para aqueles assim que não se lembram, isso foi em 3 de setembro de 1989. Foi um jogo pelas eliminatórias da Copa de 90. Brasil e Chile já tinham empatado no primeiro jogo lá em Santiago. Esse jogo era o decisivo, o Brasil estava ganhando de 1-0. Até que aos 24 do segundo tempo, uma torcedora chamada Rosinere Melo lançou um sinalizador em direção à área do Rojas. Aí estourou lá dentro da área, aí o Rojas percebeu a oportunidade, ele desabou em campo e foi rolando em direção à fumaça. Ele foi rolando em direção à fumaça. Só sei que rapidamente os jogadores da equipe pegaram o Rojas, estava com o rosto sangrando, já estava sangrando, tiraram ele de campo e rapidamente a comitiva do Chile se mandou do Maracanã alegando falta de segurança. Esse caso, claro, foi para a FIFA e o Brasil correu um sério risco de ser punido e não ir para a Copa da Itália, que foi em 1990. Você deve lembrar do técnico que era o Lazzaroni, a geração Dunga. Tá? Alguns dias depois foi descoberta a farsa. Tudo era uma farsa. Na verdade, o Rojas entrou em campo com uma lâmina dentro da luva de goleiro, tá? À espera de uma oportunidade para criar alguma coisa que caracterizasse agressão, algumas coisas assim que melasse o jogo. Ele não contava com essa ótima oportunidade, esse sinalizador que caiu na área dele. Ele viu que é agora. Aí ele se cortou, rolou, e a farsa foi denunciada e foi descoberta. Foi uma false flag, ou que a gente pode falar em termos aqui do pensamento do Baudrillard, um não acontecimento. Só que a questão é o seguinte, isso aqui foi uma false flag esportiva. Então, na minha opinião, por ser restrita à área esportiva, não representa a maior ameaça existencial ao jornalismo. Ah, tá vendo esses chilenos? Olha a má fé, tal, os caras fazendo tudo, espírito de libertadores, tal. E foi aceito, foi denunciado, então a teoria da conspiração foi revelada. Então, realmente, agora, o problema é quando você pensar em não acontecimentos e false flags começam a entrar para a esfera das hard news, que é da política, da economia, etc. Daí a grande mídia começa a combater tudo isso como teoria da conspiração. Enquanto está lá na área esportiva, tudo bem. É área esportiva, tal, mas se vai entrar no mundo das hard news, aí é complicado. Por quê? Porque isso coloca em risco, um risco existencial para a própria profissão do jornalismo, que é a matéria-prima. Qual é a matéria-prima da notícia? Os acontecimentos. Os acontecimentos têm que ter um estatuto de realidade. Nós estamos cobrindo a realidade, os fatos acontecem. Mas eles podem ser simulação para criar um determinado efeito na repercussão midiática. Aí entra o conceito do Baudrillard de não acontecimentos. Não acontecimentos. Tá? Esse conceito de não acontecimentos seriam fatos que, segundo o Baudrillard, se diferenciariam dos acontecimentos históricos. Os acontecimentos históricos são reais. Eles têm uma ontologia própria. Isso significa o seguinte: existindo ou não a mídia, estando ou não repórteres, os fatos acontecem. Agora, ao contrário, os não acontecimentos são eventos que imediatamente são destinados ao contágio através da mídia. Então, desde o início, esses acontecimentos, no seu nascedouro, ele tem que ser telegênico, mediatizável, eles simulam ser espontâneos, mas, segundo o Baudrillard, tem a marca da catástrofe virtual.
esses atentados, principalmente o terrorismo, ele acontece dentro dessa lógica. São deflagrados pontualmente para criar ondas de ressonância, no que a gente chama aqui de contínuo midiático atmosférico. Tá? Eles têm um outro tipo de ontologia. Tá? Agora, o problema é que a grande mídia vai combater isso como teorias da conspiração. E é o que se verificou em todo esse momento das repercussões do que estava rolando aí nos Estados Unidos, imediatamente começaram a falar, já surgiu teorias da conspiração. Era impressionante. Quase ao mesmo tempo do tiro do Matthew Crooks. Quase ao mesmo tempo. Já começaram as teorias da conspiração na rede. Tá? Agora, o que a gente estava falando na abertura aqui da live é que sempre as teorias da conspiração são descobertas a posteriori, nunca a priori. Então, por exemplo, a gente pegou aqui 2 exemplos, né? Como, por exemplo, o famoso incidente do Golfo de Tonkin, que foi depois descoberto como uma false flag norte-americana para induzir o Congresso dos Estados Unidos a apoiar a declaração de guerra, para iniciar a Guerra do Vietnã. Por décadas, esse incidente foi considerado teoria da conspiração. A mesma coisa a gente pode dizer da Operação Lava Jato e mesmo das jornadas de junho. Tá? O que é pior, mesmo no meio progressista, ou chamado progressista assim, se você falasse, olha, o Departamento de Estado norte-americano, guerra híbrida, isso é teoria da conspiração. O que é isso, companheiro? Em vez de pensarmos em coisas práticas, vamos pensar em teorias da conspiração. E depois, hoje, guerra híbrida faz parte do vernáculo de qualquer analista geopolítico. Tá? Agora, acompanhando aqui o pensamento do Baudrillard, é claro que nesse incidente, nesse suposto atentado, você vai encontrar as 4 características de um não acontecimento: timing, sincronismos, anomalias e chantagem midiática. Tá? Esses 4 elementos. Então, é isso que a gente está vendo. Aqui é um modus operandi da extrema-direita. O incêndio do hashtag, que foi a justificativa de Hitler passar a ter todos os plenos poderes e botar as SA na rua e detonar a Noite dos Cristais, partir para cima dos judeus. Tá? Mussolini também fez parte disso, ele sofreu um atentado, também foi uma false flag, é o modus operandi da extrema-direita. Isso. Mas você tem esses 4 elementos. 4 elementos. Tá? O que eu estou colocando aqui são dúvidas justificáveis. Não estou entrando no campo, eu não quero entrar no campo da ilação. Por que matar o cara? Será que o cara, combinaram com o cara, você dá uns tiros, depois a gente deixa você fugir, mataram ele? Eu não sei. Não, a gente vai simular um atentado contra o Trump. Você dá uns tiros aí a esmo, aí o Trump se abaixa, aí vem um segurança, corta a orelha dele, ou bota um sangue cenográfico na orelha dele, porque está lá todo mundo abaixado, ninguém sabe o que rolou lá. Tá? Aí entra num campo de ilações, mas vamos colocar cientificamente, você tem esses 4 elementos. Aí, para começar, o timing. O timing. Esse incidente ocorre às vésperas da convenção do Partido Republicano. Isso tem que deixar bem claro. E, ao mesmo tempo, no momento em que a saúde cognitiva do Biden estava sendo colocada em questão, sendo questionado. Financiadores ameaçando deixar o Partido Democrata e a campanha do Joe Biden em risco. O timing foi perfeito. Quando a gente fala timing, é a questão do quem ganha com esse timing, com esse oportunismo. Tá? E é claro, o que aconteceu?
O Trump entra na comissão, na convenção do Partido Republicano como um herói, o cara que derramou seu sangue pela América. Com aquele esparadrapo enorme na orelha, branco, né? Faz um ótimo contraste com o rosto laranja dele, tá? E a caminho da convenção republicana, em entrevista que ele deu ao Washington Examiner e o New York Post, ele fala: eu deveria estar morto. O médico do hospital disse que nunca viu nada parecido com isso. Ele chamou de milagre. Se a grande mídia vai ter que aceitar esse episódio como um acontecimento real, então vai ter que admitir que é milagre também. Está dado, está posto a chantagem midiática. E mais ainda, ele falou nesse depoimento, nessa entrevista, esses 2 veículos americanos: os agentes me atingiram com tanta força que meus sapatos saíram e olha que eles estavam apertados, falou o Trump. Isso é um contraste imediato com a pouca vitalidade do Biden. Imagina o Biden submetido a uma situação daquela, com aqueles agentes de segurança voando em cima do Trump. Ele colocou bem claro: me atingiram com tanta força que meus sapatos saíram e olha que estava apertado. E ele teve força, se levantou para colocar seus punhos em riste ainda e falar: lutem, lutem, para incendiar a malta, a patuleia trumpista. Tá? Então, um cara com vitalidade, com força. O time foi perfeito. Já de imediato já começaram a grande mídia, os analistas, a mostrar as diferenças. O vigor físico do Trump e a debilidade visível do Biden. Então foi muito, o timing foi perfeito. Esse acontecimento não poderia ter acontecido no melhor momento, nesse momento que o Biden foi colocado em xeque-mate. Simplesmente esse episódio colocou o Biden em xeque-mate. O que ele vai ter que fazer agora? Como se livrar? Eu acho que nem um conserta-tudo lá do Mera Coincidência. Vocês devem lembrar desse filme que o Robert De Niro faz relações públicas, que ele chama de conserta-tudo. O presidente entra numa crise por causa de uma denúncia de ter assediado sexualmente uma bandeirante que estava visitando a Casa Branca. E no Salão Oval a assediou. Isso há uma semana do final da corrida eleitoral. Aí uma puta crise. Aí chama o conserta tudo, relações públicas do Robert De Niro. Então, eu sugiro ao Biden, qual é a minha sugestão profissional? Como o Biden sai dessa? Imita o filme Mera Coincidência. O Og the Dog, não sei quem assistiu esse filme. O que fez o Robert De Niro? Ele viu que a situação estava perdida, não tem jeito. Um escândalo sexual, o presidente me assedia, uma menor de idade, no Salão Oval, numa visita, Bandeirantes visitando a Casa Branca, aquelas escoteiras, né, tal. Vai fazer o quê? Aí o Robert De Niro chama um produtor de Hollywood, o Dustin Hoffman. Então temos que criar uma guerra, inventar uma guerra para desviar a atenção da opinião pública. Eu sugiro ao Biden, sei lá, já começar a false flag na Ucrânia. Tem que acirrar a guerra na Ucrânia, jogar uma bomba atômica lá, sei lá. Seguindo é o meu conselho profissional. É o meu conselho profissional. Acompanhando o Og the Dog, já que política, entretenimento e ficção são a mesma coisa, que é que o pessoal que critica teorias da conspiração não consegue entender isso. Isso não sai simplesmente da minha cabeça, mas de uma lista bibliográfica de uma série de autores e pesquisadores que atestam essa mudança ontológica da natureza da política. Isso já lá no século XX, imagina no século XXI. Então, eu sugiro ao Biden, seguindo lá o Robert De Niro, conserta tudo do filme Mera Coincidência, o Og the Dog, cria uma guerra, invente uma guerra, nem que seja hollywoodiana, chama um produtor, faz uma guerra cenográfica, cria uma crise,
Uma ameaça existencial dos Estados Unidos. Acharam um homem-bomba passando a fronteira do Canadá com os Estados Unidos, como é no filme. Estados Unidos ameaçado existencialmente é a única alternativa para o Biden. É o meu conselho profissional para ele. Né? Segundo elemento, sincronismos. Os sincronismos que em torno disso. Espera aí, deixa eu... Vamos falar dos sincronismos, né? Dos sincronismos. Primeira coisa aqui, né? Dos sincronismos, né? Sincronismos. Essa coisa, essa foto de Lacroix Rosenthal. Que foto é essa que conseguiu, né? Essa puta mais-valia semiótica que o Trump conseguiu. O Eugène Delacroix, você sabe que é um pintor francês do romantismo, né? É aquela coisa da liberdade guiando o povo. Tá? Essa foto foi tirada por um fotógrafo profissional da Society Press, tá? Com uma rara felicidade, não sei se uma rara felicidade, né? Mas o resultado final é perfeito, perfeito até demais, tá? Então tá lá a relação semiótica, icônica, essa foto se transformou icônica. Por que ela se transformou icônica? Porque ela remete a um arquétipo artístico. Isso aqui é um recurso muito utilizado pelas fotos do Oliveiro Toscani. Não sei quantos aqui lembram da campanha da Benetton, as campanhas polêmicas da Benetton. Oliveiro Toscani, ele criava fotos polêmicas porque ele pegava essas fotos como essa, mas envolvendo até coisas mais pesadas, como o doente terminal de AIDS, o David Kirby, uma foto tirada dele morrendo na cama, nos seus momentos agonizantes finais, ao lado da família. Dessa foto, vocês devem lembrar do David Kirby, da campanha da Benetton, remete à Pietà de Michelangelo, ou às diversas Pietás, que é um ícone católico. As Pietás, Cristo morto no colo da mãe Maria, Cristo retirado da cruz. Então, as fotos icônicas, elas têm uma característica de remeter a algum arquétipo. É claro que mesmo que você não manje de arte, você já viu essa do Delacroix ou alguma paráfrase, alguma releitura em algum lugar. Então tem um poder evocativo muito forte. Isso que se chama foto icônica. Isso é muito sincrônico, é sincrônico, perfeito demais. A gente sabe que em política não há coincidências, há sincronismos. Tá? Outra coisa aqui, essa foto tirada, né? Essa foto que também se transformou icônica, que lembra, tá? do Joey Rosenthal, desse fotógrafo que estava cobrindo, né, a Guerra do Pacífico em 1945, que mostra fuzileiros navais americanos erguendo a bandeira dos Estados Unidos. Tá? Essa foto foi considerada tão perfeita e inspiradora que muitos consideraram que ela era forjada. Não é possível. Rosenthal deve ter forjado. Esses soldados posaram para ele. Tal a felicidade. Ele até então não tinha tirado nenhuma foto decente, se você quer saber da guerra. E ele teve a sorte de tirar essa foto que se transformou icônica, patriótica. Tá? Tão perfeita que foi considerada, muitos consideram, forjada. Então, se foi isso, então Trump fez um meta-simulacro, um simulacro de outro simulacro. Tá? Então, tem esse sincronismo. E tem o outro sincronismo, que é com o Matheus Kruk. Matheus Kruk. Ele aparece num vídeo. Não sei quantos viram isso daqui. Esse vídeo, ele aparece na sala de aula da escola lá, a Bethel Park High School, onde ele se formou. Ele aparece num anúncio
num vídeo, um anúncio da BlackRock. A BlackRock, você sabe, é um fundo que acumula mais de 10 trilhões de dólares em ativos no mundo e financia guerras como a própria Ucrânia. Vê esse vídeo. São esses sincronismos. Aqui é no campo do sincronismo, né? Mas vamos ver aqui o vídeo. Vamos ver aqui rapidamente esse vídeo. Onde é que está? Onde é que está? Rapidamente, rapidamente. Vamos lá. Esse aqui? Vamos. My name is Brian DeLallo. I teach AP and Honors Economics in Pittsburgh. Come on. É isso que vocês viram. A BlackRock, tá? Que ela seria gigantesca pelo seu tamanho, pela sua grana, acho que seria o terceiro lugar. Se fosse um país, estaria em terceiro lugar, em PIB, em coisas desse tipo. A BlackRock tem ações da Sabesp. E durante o governo Bolsonaro, a BlackRock comprou participações na Eletrobras. São apenas sincronismos. O que isso significa? Pode não significar absolutamente nada. Esse Matthew Crooks, ele ganhou um prêmio. Talvez por causa desse prêmio lá na escola, ele participou dessa propaganda, né, desse comercial da BlackRock. Tá? Ele se formou em 2022 na escola Bethel Park High, né? E ele recebeu um prêmio de $500 de uma iniciativa lá, de um concurso, uma Olimpíada de Matemática e Ciência, da National Math and Science Initiative, organização sem fins lucrativos, que incentiva o estudo da matemática, das ciências e tudo mais. Talvez por isso ele foi convidado para ser um figurante. Mas essas coisas são sincronismos, tá? As conexões que começam a ser feitas. É claro que as teorias conspiratórias se baseiam muito nisso, né? Desses tipos de conexões que podem não significar nada, tá? Mas parece que esse rapaz está no lugar certo e na hora certa, tá? E pode ser trágico para ele, como se tornou trágico. Anomalias. Primeira anomalia, esse vídeo, o que aconteceu? Os apoiadores que estavam lá no local foram os primeiros a ver o rapaz se rastejando no alto daquela edificação que não é grande, não é alta. É visível. Ele não estava no alto de um prédio, escondido, camuflado. Ele estava visível. Vamos ver esse vídeo aqui dos apoiadores que chamaram atenção, mas o serviço secreto não fez absolutamente nada. Look, they're all pointing. The Atlantic, maybe the Pacific. Yeah, someone's on top of the roof. Look. There he is right there. Right there, see him? He's laying down. You see him? Yeah, he's laying down. And Scott, I'm here with you fighting like hell to get a Senate. What's happening? And to make sure we take back the White House, because if we do, we're going to make America better than ever before. We're going to make it. Yeah, look. There he is. Easy, because we have millions and millions of people in our country that shouldn't be here. Dangerous people. Criminals. We have criminals. We have drug dealers. We have people that should not be here. Right on the roof. It's much tougher than it happened. You went right on the roof again.
Uau! Isso que vocês viram é um vídeo do UOL. Estamos falando de grande mídia. O que mostra que até a grande mídia ficou perplexa diante desses acontecimentos, num primeiro momento. Claro, para depois encontrar o script. Foi uma falha grave no serviço secreto, na segurança do Trump. Uma falha grave. Acabaram corroborando, a gente vai ver aqui, com o próprio argumento do Trump. Tá? Outra coisa também é o Matthews Crooks. Esse rapaz que vocês estão vendo deu um depoimento. Um colega de classe que disse à mídia, a um telejornal, que pediram que ele frequentava a escola e frequentava um time de rifles no ensino médio. Time de rifles. Pediram que ele não retornasse ao time após uma sessão que teve de pré-temporada. E ele falou o seguinte: ele não apenas não entrou para o time, como foi convidado a não voltar nunca mais, porque por ser um atirador ruim, era considerado um risco. Aí que a coisa começa a entrar outra anomalia, a coisa começa a ficar parecida com os equívocos daqueles filmes dos irmãos Coen, tipo Fargo. Tá? A Associated Press, que tem uma presença ativa aqui na cobertura do evento, o relato mais bizarro foi quando eles descreveram que um policial chegou a subir no telhado antes dele dar tiro, antes de fazer qualquer coisa. As pessoas lá alertando. O serviço secreto, nem aí. Mas um policial teve lá o desplante, lá, a iniciativa de subir no telhado para ver quem era o cara. E o cara um policial me toma um susto, porque o Crooks virou a R15 dele com mira telescópio para o policial. O policial tomou um susto. O policial tomou um susto e caiu, despencou. E foi parar no hospital. Despencou de uma altura de 4 metros. Tal, e o atirador estava a menos de 150. Tá? Para avançar mais aqui, vê isso. Chantagem midiática. Aí aquela coisa, a grande mídia não pode aceitar que isso pode ser pelo menos suspeita de false flag. Pelo menos uma suspeita. Tá? Por que não pode aceitar? Porque a gente já colocou no início, coloca em risco a própria matéria-prima da informação. Tá? Então, eles são obrigados a aceitar a própria versão do Trump, corroborar com a versão do Trump. Qual é? Que o Biden indicou uma pessoa incompetente para dirigir o serviço secreto. Tá? Para dirigir o serviço secreto. Tá? Então, na verdade, foi um erro de incompetência devido à chefe, né? A chefe do serviço secreto. Qual é mesmo o nome dela mesmo? Acabei esquecendo aqui o nome dela. Onde está o nome dela aqui? Acabei perdendo o nome dela. Então, a acusação do Trump de que ela estaria muito mais preocupada com cotas de gênero do que com a excelência do serviço, do serviço secreto. Então, a própria mídia acabou corroborando devido a essa chantagem. Ou você aceita a versão do Trump, ou você vai ter que aceitar, ou pelo menos colocar no debate a possibilidade de uma false flag, tá? Ou de um não acontecimento, ou de suspeita de qualquer tipo de natureza parecida com isso. Tá? E avançando aqui mais, para a gente terminar, olha que já está online, vendida a camiseta Demolition Ranch. Já está à venda, com o Thomas Matthews Crooks como o promotor. Já em memória, ele já está vendendo camiseta. Esse canal do YouTube é especialista em explosivos, rifles, armas, demonstrações dessas coisas. E tudo mais. Para ver como o argumento aqui, para a gente terminar aqui a live, tá?
para a gente terminar aqui o último tópico, o nosso argumento, principalmente nos Estados Unidos, cada vez mais as diferenças entre política, entretenimento, ou entretenimento, a forma como invadiu em todos os setores, principalmente os Estados Unidos. O entretenimento é a grande arma, já mostrou aquele filme Argo, né? A estratégia lá que foi descrita lá ficcionalmente, claro, do filme Argo, para a libertação dos reféns lá na crise do Irã, na Embaixada dos Estados Unidos, na Revolução Xiita lá no Irã. Né? Então, é sobre esse argumento. Né? Agora, o problema é que nem a grande mídia, nem a chamada esquerda ou mídia progressista querem nem aceitar discutir. E é fake news. Quer dizer, é bizarro a situação. O que eu estou colocando são aspectos aqui. Foi o Tyson quem mordeu aqui, fala o máximo poder. Foi o Tyson. Aí tudo termina em quê? Quem é ocupado? O Irã. Serviço secreto recebeu informações sobre o plano do Irã para matar Trump, diz fonte da CNN. É uma tentativa de reação de Biden. O Biden talvez esteja seguindo o exemplo do Conserta Tudo Robert De Niro, lá do filme Wog the Dog. Por que não começar uma guerra com o Irã? Quem sabe ele já está começando a seguir os conselhos desse humilde blogueiro. Numa situação dessa, historicamente, a única solução é guerra. Desvia a atenção da opinião pública. Então está aí, saiu na CNN. Serviço secreto recebeu informações sobre o plano do Irã para matar Trump. Então foi o Irã. Foi o Irã. Quem sabe se é o início de uma reação? Biden chefiando uma guerra, defendendo a pátria. É isso aí, gente. Vamos terminar aqui a nossa live, que já estamos aqui já está tocando o gongo aqui, temos que terminar. O tempo